Milionário disfarçado encontra faxineira amamentando o bebê no porão da loja e deixa um bilhete para ela que muda sua vida. Paulo, a luz do provador feminino número 5, piscou de novo. Resolva isso. Não quero clientes reclamando de enxaqueca enquanto experimentam um vestido de R$ 500. É entendido, Sr. Almeida. Estou a caminho. Pode ser o reator. Não me importa o que é. Apenas conserte. E tente não sujar o carpete com essas suas botas. Pierre, ou melhor, Paulo, assentiu com a cabeça, o boné de lona encardido escondendo seus cabelos loiros e curtos. Ele ajustou o macacão azul, sentindo o tecido áspero e estranho contra sua pele, e pegou a caixa de ferramentas. Era o terceiro dia na filial do centro, e a arrogância do gerente Almeida era exatamente o tipo de coisa que ele viera observar. Enquanto caminhava em direção aos provadores, seus olhos azuis varreram o salão da loja. Vendedores dobravam roupas, clientes passeavam entre as araras. Foi então que a viu. Uma mulher de cabelos pretos e longos amarrados num coque frouxo passava um esfregão no chão de mármore com uma energia que parecia movida à pura necessidade. Era Sara. Seus olhos, castanhos, não brilhavam. Eles pareciam focados em um ponto a 1000 quilômetros de distância. Ele entrou no corredor dos provadores e ouviu a voz de Luana, uma das vendedoras, esganiçada e cheia de veneno. Você viu a cara dela hoje? Parece que foi atropelada por um caminhão e depois voltou para buscar o que esqueceu. Outra vendedora, mais jovem, riu baixo. Qual é, Luana? Deixa a Sara em paz. Ela trabalha mais que todas nós juntas. Aí o que ela ganha com isso? Nada, continua sendo a faxineira. Eu, pelo menos, ganho comissão. A propósito, ela está cobrindo o caixa de novo na hora do almoço? Está. O Almeida a adora. Paga a ela uma mixaria por fora e economiza com um funcionário. Festra? Patético. Ela nunca come, nunca descansa. O que tem de tão errado com essa mulher? Pierre abriu a caixa do reator da lâmpada, os dedos ágeis trabalhando quase por instinto, enquanto sua mente processava a conversa. Sara, exausta, fazendo serviço extra como caixa, sem pausa para o almoço. Algo não se encaixava. Ninguém trabalha daquele jeito sem um motivo desesperado. Ele terminou o concerto e saiu do corredor bem a tempo de ver Sara encostar o esfregão na parede e caminhar rapidamente em direção ao caixa. Luana, com seus próprios cabelos loiros curtos e óculos de grau da moda, lançou-lhe um olhar de desprezo. Pontual como sempre, querida, disse Luana, a voz pingando sarcasmo. O caixa é todo seu. Não deixe nenhum cliente rico escapar. Sara não respondeu. Apenas assumiu o posto, os ombros ligeiramente curvados como se carregasse um peso invisível. Pierre observou de longe, fingindo verificar uma prateleira. Ele viu o jeito como ela forçava um sorriso para os clientes, a maneira como suas mãos tremiam levemente ao entregar o troco. O tempo passou. Ele fez outros pequenos reparos, sempre mantendo-a em seu campo de visão. O sino agudo e eletrônico soou, sinalizando o início do intervalo de almoço para a maioria dos funcionários. Vendedores correram para a copa, rindo e conversando. Paulo, chamou um dos estoquistas. Não vem comer com a gente? Hoje tem pizza. Obrigado, mas trouxe minha comida, respondeu Pierre forçando um sorriso. Vou comer lá nos fundos. Mas ele não foi. Ficou parado, escondido atrás de uma pilastra, observando. O Sr. Almeida saiu para almoçar. Luana e seu grupo também. A loja ficou mais silenciosa. Sara fechou o caixa, entregou o relatório a um supervisor e, em vez de ir para a sala de descanso ou para a saída, ela fez algo que o intrigou profundamente. Ela olhou para os dois lados, como se para garantir que ninguém a estava vendo, e caminhou com passos rápidos e silenciosos em direção a uma porta nos fundos da loja, uma que levava ao depósito e, mais abaixo, ao porão. A curiosidade de Pierre, o CEO, superou o disfarce de Paulo, o faz-tudo. Por que tanto segredo? Por que ela nunca fazia uma pausa de verdade? Por que a pressa, a urgência, a exaustão que parecia consumi-la por dentro? Ele esperou alguns segundos, o coração batendo um pouco mais rápido. O que quer que estivesse acontecendo não era normal, e ele precisava descobrir o que era. Apertando o passo, ele decidiu segui-la. Manteve uma distância segura, usando
as altas prateleiras do depósito como cobertura. O cheiro de poeira e papelão encheu suas narinas. Ela não acendeu a luz principal, usando apenas a iluminação fraca das lâmpadas de emergência, o que aumentava ainda mais o mistério. Ela desceu uma escada de metal que rangia a cada passo. Ele a seguiu, pisando com o máximo de cuidado. O porão era ainda mais escuro e abafado. Sarah não parou. Continuou até o canto mais remoto, onde havia uma pequena porta de madeira que parecia não ser aberta há anos. Ela tirou uma chave do bolso do uniforme azul, abriu a porta e entrou, fechando-a atrás de si, mas não completamente. Uma pequena fresta de luz vazava pela abertura. Pierre se aproximou, o som de sua respiração parecendo alto demais no silêncio do porão. O que ela poderia estar fazendo ali? Contrabandeando mercadoria? Escondendo algo? A desconfiança natural de um empresário lutava contra a compaixão que a visão de seu rosto cansado lhe despertara. Ele se inclinou, colocou o olho na fresta e o que viu fez seu mundo parar. Não eram caixas roubadas, não era um esconderijo de produtos, era algo muito mais precioso e muito mais desesperado. A fresta na porta era estreita, mas era o suficiente. O coração de Pierre batia contra suas costelas, um tambor surdo no silêncio do porão. O que ele esperava ver? Caixas de mercadoria roubada? Um encontro secreto? A realidade foi um soco no estômago que o deixou sem ar. O cômodo era minúsculo, um antigo depósito esquecido, com prateleiras vazias cobertas de poeira, e uma única lâmpada nua pendendo do teto, lançando uma luz amarelada e fraca. No centro daquele espaço desolador, de joelhos no chão de cimento frio, estava Sarah, e em seus braços, um pequeno milagre. Um bebê. Um bebê minúsculo, envolto em um cobertor rosa desbotado, que ela acabara de tirar de dentro de uma grande cesta de vime, forrada com o que pareciam ser seus próprios suéteres velhos para criar um ninho. Meu Deus! Pierre sussurrou para o vazio, a palavra saindo abafada. É um bebê. Ele observou paralisado, enquanto Sarah, com uma ternura que contrastava brutalmente com o ambiente, ajeitava a criança em seu colo. O cabelo preto e longo dela caiu para frente, criando uma cortina que escondia seu rosto do mundo, mas não da sua filha. Shhh, meu amor, a mamãe está aqui. A voz de Sarah era um sussurro, tão suave que Pierre mal conseguia ouvir. Eu sei, você estava com fome, não é, minha pequena Isabela? A mamãe demorou um pouquinho hoje. Isabela, a bebê, soltou um pequeno resmungo, as mãozinhas se agitando no ar. O gerente, aquele homem, o Sr. Almeida, ele não parava de me dar ordens, continuou Sarah, balançando a filha suavemente. Mas uma mancha aqui, um corredor para encerar ali. Ele me olhou de um jeito estranho hoje, sabia? Meu coração quase saiu pela boca. Pensei, ele sabe. Ele descobriu nosso cantinho secreto. Ela fez uma pausa, beijando o topo da cabecinha da filha. Mas não, meu anjo, ninguém sabe. E ninguém vai saber. Este é o nosso segredo. Só nosso. Enquanto a mamãe puder, você vai ficar segura aqui comigo. Pierre sentiu um nó se formar em sua garganta. Cada palavra dela era uma faca afiada de culpa e admiração. Ele estava ali, o bilionário dono de tudo aquilo, brincando de pobre por uma semana para escrever um relatório. Ela estava vivendo uma guerra silenciosa todos os dias, em seu próprio porão. Ele a observou desabotoar o uniforme azul, a expressão em seu rosto se suavizando em uma máscara de puro amor maternal. Com um movimento que era claramente uma rotina sagrada, ela começou a amamentar sua filha. O pequeno cômodo empoeirado se transformou em uma catedral. A luz fraca parecia a de um vitral. O som da sucção suave da bebê era o único hino. Ah, isso! Bem melhor, não é, minha vida? Sussurrou Sarah, uma lágrima solitária escorrendo por sua bochecha e caindo no cobertor de Isabela. Você é a única coisa que importa. A mamãe aguenta o cansaço, aguenta os olhares da Luana, aguenta a grosseria do Almeida. Contanto que você esteja alimentada e quentinha, o resto não é nada. Pierre se afastou da porta, pressionando as costas contra a parede fria do corredor do porão. Ele fechou os olhos com força.
A imagem estava gravada em sua mente. O amor feroz e desesperado de Sara, a vulnerabilidade de Isabela, a dureza daquele esconderijo. Como? Ele murmurou para si mesmo, a voz falhando. Como ela consegue fazer tudo isso? A limpeza, as horas extras no caixa, e depois desce aqui para ser mãe, sozinha. A exaustão que ele via nos olhos dela agora tinha um nome. Era sacrifício. O fato de ela nunca almoçar não era uma esquisitice, era uma necessidade. Cada minuto daquele intervalo era para sua filha. Ele se sentiu o pior dos intrusos, um espião que havia tropeçado na alma nua de uma pessoa. Seu plano inicial de observar as operações da loja, de encontrar ineficiências, de julgar seus funcionários, pareceu subitamente ridículo, mesquinho, cruel. Lá dentro, ouviu Sara começar a cantarolar uma canção de ninar, a voz baixa e um pouco desafinada, mas carregada com mais emoção do que qualquer ópera que ele já tinha assistido em seus camarotes de luxo. Ele não podia ficar ali. Se ela o descobrisse, o medo em seus olhos se transformaria em terror. A humilhação seria insuportável para ela, e para ele, a vergonha seria eterna. Com o máximo cuidado, ele subiu as escadas de metal, cada passo um eco de sua própria insignificância. Ao voltar para o brilho e o ar-condicionado da loja, o mundo parecia diferente. As roupas nas araras pareciam frívolas. As conversas dos vendedores, vazias. Tudo o que importava estava acontecendo naquele porão escuro. Ele sabia, com uma certeza que o abalou até o âmago, que não podia simplesmente ignorar o que tinha visto. Não podia voltar para sua vida de relatórios e reuniões e fingir que Sara e Isabela não existiam. Mas o que ele poderia fazer? Revelar-se só a assustaria. Oferecer ajuda diretamente a humilharia. Ele era Pierre, o CEO, um homem acostumado a resolver problemas com ordens e dinheiro. Mas ali, como Paulo, o funcionário da manutenção, ele se sentia completamente e totalmente impotente. E pela primeira vez em muito tempo, profundamente comovido. O sino do fim do expediente soou como um tiro de largada. Para os outros, significava liberdade. Para Sara, significava o início da operação mais arriscada do seu dia. Ela esperou o fluxo principal de funcionários diminuir, o coração martelando uma contagem regressiva ansiosa. Cada segundo era um risco. Já vai tarde, Cinderela. A voz de Luana cortou o ar. Ela estava parada perto da saída, retocando o batom usando o reflexo de uma vitrine. Sara, que acabara de voltar do porão com uma bolsa de ombro suspeitamente grande e pesada, enrijeceu. Boa noite, Luana. Bolsa pesada, hein? Luana arqueou uma sobrancelha, os óculos refletindo as luzes da loja. Levando o trabalho para casa? Ou só o lixo? O pânico gelou o sangue de Sara. Dentro da bolsa, Isabela dormia, aquecida por um cobertor. São só roupas sujas do uniforme. Gosto de lavar em casa. A mentira saiu com um gosto amargo. Luana deu de ombros, desinteressada. Tanto faz. Sara passou por ela sem respirar e só soltou o ar quando a porta de vidro se fechou atrás de si, deixando o ar condicionado da opulência para trás e abraçando o ar úmido da noite na cidade. O apartamento era em um prédio antigo, a 3 lances de escada. Ao entrar, o cheiro de casa, uma mistura de produto de limpeza barato e o doce aroma de bebê, a acolheu. Era seu santuário e sua prisão. Com um cuidado infinito, ela tirou Isabela da bolsa e a deitou em seu berço, que na verdade era uma gaveta de cômoda grande, lixada e forrada com cobertores. Pronto, meu amor. Chegamos no nosso castelo. Ela sussurrou, acariciando a bochecha, macia da filha. Seguras por mais uma noite. Ela se permitiu um momento para olhar ao redor. O apartamento de 26 anos de sua vida era um cômodo só, limpo com um esmero quase desesperado, mas as paredes descascadas e os móveis de segunda mão contavam a história toda. Na pequena mesa da cozinha, uma pilha de envelopes a encarava. Contas, avisos de cobrança. Melhor não olhar para vocês agora, disse ela para os papéis. Hoje não. Hoje a gente só vai jantar e dormir. Mas o telefone tocou, estridente, quebrando a promessa. Ela olhou para o número. Era o proprietário. Seu estômago revirou.
Alô? Atendeu a voz já suplicante. Sara. O aluguel. Você me disse na semana passada. A voz do homem era cansada, não exatamente cruel, mas sem espaço para gentilezas. Eu sei, seu Roberto, eu sei, me desculpe. Tive um imprevisto com a minha filha, mas eu recebo na sexta-feira. Eu juro, na sexta, sem falta, eu deposito tudo com a multa. Houve um suspiro do outro lado da linha. Sara, eu gosto de você, mas não posso administrar um prédio com promessas. É a última. Vês? Se o dinheiro não estiver na minha conta até sexta ao meio-dia, vou ter que emitir o aviso de despejo, entendeu? Entendi. Sim. Obrigada, seu Roberto. Não vai acontecer de novo. Ela desligou o telefone, as mãos tremendo. Despejo. A palavra ecoou na pequena sala. Ela olhou para a gaveta onde sua filha dormia, o peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo, alheio a tudo. O medo era uma presença física, um bicho frio que se aninhava em sua barriga. Ele não vai nos despejar, meu amor, disse ela para a bebê adormecida, a voz embargada. A mamãe não vai deixar. A mamãe arruma outro turno, vende alguma coisa. A gente vai ficar bem. Ela abriu a geladeira. Havia um pouco de arroz, 2 ovos e meio tomate. O jantar da campeã. Enquanto comia, em pé, olhando pela janela para as luzes da cidade que pareciam zombar dela, sua mente repassava o dia. O medo constante no porão. A sensação de cada rangido da escada, cada voz no corredor. Era uma tortura. Não ter dinheiro para uma creche era o inferno. Um inferno onde ela tinha que escolher entre deixar sua filha com um estranho que não podia pagar ou arriscar seu emprego, sua única fonte de renda todos os dias. Ela se sentia a pior mãe do mundo por colocar Isabela em um porão empoeirado e a melhor mãe do mundo por fazer o que era preciso para mantê-la alimentada. As duas coisas eram verdadeiras ao mesmo tempo, e a contradição a estava rasgando por dentro. Pelo menos o homem novo da manutenção não é um idiota, murmurou ela para si mesma, tentando encontrar um fiapo de positividade. Aquele Paulo, ele não fica olhando. Parece que só quer fazer o trabalho dele e ir embora. Tinha um olhar gentil. Era um pensamento pequeno, insignificante. Um detalhe. Mas naquela noite, cercada de contas e ameaças de despejo, a lembrança de um olhar que não a julgava foi a única coisa que a impediu de desmoronar completamente. Ela lavou seu único prato, verificou Isabela pela 10ª vez e se deitou na cama, já vestida com a roupa do dia seguinte para economizar tempo. O sono não veio fácil. Veio como sempre vinha, engolido pelo medo do amanhã e pela prece silenciosa para que seu segredo durasse só mais um dia. O sono era um país estrangeiro para o qual Pierre não conseguia mais o visto. Ele estava de volta ao seu apartamento, uma cobertura de vidro e aço que pairava sobre a cidade. O silêncio ali era diferente do silêncio do porão. Era um silêncio vazio, estéril, que amplificava seus pensamentos. Ele se serviu de um uísque caríssimo, o gelo tilintando no copo, de cristal, mas o gosto era de cinzas. Na sua frente, sobre a mesa de mogno, estava o relatório preliminar sobre a eficiência das filiais. Palavras como otimização de quadro, redução de custos, performance de vendas. Pareciam uma piada de mau gosto. Redução de custos. Ele disse em voz alta para o apartamento vazio. A voz soou estranha, invasiva. Ele amassou o relatório com uma das mãos, a raiva crescendo dentro dele. Eu estou aqui contando centavos em planilhas enquanto uma mulher, uma funcionária minha, cria a filha numa cesta de vime no subsolo de uma das minhas lojas. Ele andou de um lado para o outro, a energia crepitando ao seu redor. A imagem de Sara amamentando Isabela não o abandonava. A ternura, o medo, a força. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas o quê? Ele parou em frente à janela panorâmica. As luzes da cidade se estendiam como um tapete de diamantes caídos, uma vida de luxo que ele mal notava. Se eu me revelar, vou assustá-la. Ela é orgulhosa. Eu vi nos olhos dela. Ela vai pensar que é caridade, vai se sentir humilhada. Pode até se demitir por vergonha. Ele descartou a ideia. Falar com o Almeida.
aquele imbecil a demitiria em um segundo por violar as políticas da empresa. Fora de questão. A impotência era sufocante. Ele era um dos homens mais poderosos da cidade, capaz de comprar e vender prédios inteiros com um telefonema, mas não conseguia encontrar uma maneira de ajudar uma única faxineira sem destruir a vida dela. Então não pode ser o Pierre, o CEO, ele concluiu, uma ideia começando a se formar. Tem que ser um fantasma, um anjo da guarda, algo que ajude, mas não possa ser visto. A lembrança da cesta de Vimy voltou com força. Era ali, o ponto de partida. Não era sobre dar dinheiro. Era sobre dar dignidade, segurança. O sol começou a nascer, pintando o céu de laranja e roxo. Pierre não tinha dormido um segundo. Ele pegou o telefone e a decisão tomada. Discou um número que sabia de cor. Marcos, bom dia. Sou eu. Senhor, aconteceu alguma coisa? São 6 da manhã. A voz do seu assistente pessoal era sonolenta, mas instantaneamente alerta. Preciso de um favor, urgente, e com o mais absoluto e total sigilo. Ninguém pode saber que este pedido veio de mim. Ninguém. Entendeu? Sim, senhor. Absoluto. Ótimo. Quero que você compre o melhor berço de bebê que o dinheiro pode comprar. O mais seguro, o mais confortável. Não olhe o preço. Depois, quero tudo o que um bebê precisa. Fraldas do melhor tipo, lenços umedecidos, pomadas, roupas de algodão, cobertores macios, alguns brinquedos, tudo da melhor qualidade. E algumas latas da melhor fórmula infantil que existir, para emergências. Houve uma pausa do outro lado da linha. Certo, senhor. Posso perguntar para quem... Não, não pode. Pierre cortou, a voz firme. Quero que você mesmo compre em dinheiro em lojas diferentes para não chamar a atenção. E quero que tudo seja entregue em um galpão abandonado, que vou te mandar o endereço. Hoje, antes das 9 da noite. Sem falhas. Entendido, senhor. Naquela noite, muito depois da loja do centro ter fechado e as luzes se apagado, uma figura vestida de preto usou uma chave mestra para entrar pela porta dos fundos. Era Pierre. Ele foi até o galpão, colocou as caixas e sacolas em um carrinho de carga e o empurrou pelas entranhas silenciosas da sua própria loja. Desceu para o porão, o rangido das rodas do carrinho soando como um trovão em seus ouvidos. Cada passo era carregado de tensão. Ele abriu a porta do pequeno depósito. Estava exatamente como antes, empoeirado, escuro, com a cesta de Vimy vazia em um canto, parecendo ainda mais triste e solitária. Com a rapidez e o silêncio de um ladrão, ele trabalhou. Montou o berço de madeira branca, firme e seguro. Forrou-o com o colchão novo e os lençóis macios. Colocou os pacotes de fraldas e os suprimentos cuidadosamente ao lado. Dobrou as roupinhas e os cobertores e os deixou sobre o colchão. O pequeno cômodo se transformou. Onde antes havia desespero, agora havia um oásis de cuidado. Quando terminou, ele pegou um pequeno cartão e uma caneta que trouxera no bolso. O que dizer? As palavras eram importantes. Elas precisavam confortar, não assustar. Precisavam oferecer solidariedade, não pena. Depois de um momento, ele escreveu apenas 6 palavras. Ninguém deveria criar um filho sozinho. Ele colocou o bilhete sobre os cobertores dobrados, bem no centro do berço. Deu um último olhar para o seu trabalho. Um sentimento estranho de paz e propósito o invadindo. Ele não estava otimizando o quadro ou reduzindo custos. Ele estava fazendo algo que importava. Ele se retirou tão silenciosamente quanto chegou, trancando a porta atrás de si. Lá em cima, a loja estava escura e adormecida, guardando o segredo que o seu dono acabara de plantar em seu coração. O sino do almoço soou e o corpo de Sarah se moveu por instinto. A mesma caminhada tensa. O mesmo olhar furtivo pelos corredores. O mesmo coração acelerado ao descer as escadas rangentes para o porão. A ameaça de despejo do seu Roberto era um zumbido constante em seus ouvidos. Hoje a sensação de risco parecia ainda maior. Ela chegou à pequena porta de madeira, a chave já na mão. Com a outra, segurava Isabela, que dormia em seu colo, aninhada em seu calor. Só um pouquinho, meu amor, sussurrou ela, como sempre fazia. A mamãe já vai te alimentar. Ela girou a chave, empurrou a porta e seu mundo parou de girar. Por um segundo,
Ela pensou estar no lugar errado. Onde estava a sua cesta de vime? Onde estava o chão vazio e empoeirado? Em seu lugar, branco e sólido como uma promessa, estava um berço. Um berço de verdade, de madeira, com grades seguras e um colchão que parecia uma nuvem. O ar fugiu de seus pulmões. O pânico, frio e afiado, a apunhalou. Não. O som foi um chiado, um sopro de puro terror. Não. Não, não. Alguém esteve aqui, alguém sabe. Sua mente disparou criando cenários de desastre. Descobriram, é uma armadilha. O Sr. Almeida colocou isso aqui para me pegar em flagrante. Vão me demitir. Vão chamar o serviço social. Vão tirar você de mim. Ela recuou, apertando Isabela contra o peito com tanta força que a bebê resmungou dormindo. Seus olhos arregalados, de medo, varreram o cômodo, procurando por câmeras por alguém escondido nas sombras. Mas só havia o berço, os sacos de suprimentos ao lado e um pequeno pedaço de papel branco deixado bem no centro do colchão. O bilhete. O medo a impelia a fugir, a pegar suas coisas e desaparecer para sempre. Mas a curiosidade, ou talvez uma última e desesperada fagulha de esperança, a fez dar um passo à frente. E depois outro. Com a mão tremendo tanto que mal conseguia controlar, ela se esticou e pegou o cartão. As palavras estavam escritas em uma caligrafia firme, simples. 6 palavras que desmontaram a fortaleza de medo que ela construíra ao redor de si mesma. Ninguém deveria criar um filho sozinho. Ela leu uma vez, 2, 3 vezes. A frase não se encaixava em sua narrativa de terror. Não era uma acusação. Não era uma ameaça. Era compreensão. Era empatia. O muro de pânico dentro dela não apenas rachou, ele se desintegrou. Um soluço escapou de sua garganta, forte e doloroso. Depois outro. Ela deslizou pela parede até o chão, o corpo tremendo violentamente, enquanto as lágrimas que segurara por meses, talvez anos, finalmente jorravam. Eram lágrimas de alívio. Lágrimas de uma gratidão tão avassaladora que doía. Alguém sabe? Ela soluçou para Isabela, que agora começava a despertar. Alguém sabe, e não nos machucou. Ela se levantou, as pernas ainda fracas, e olhou para os presentes. Havia pacotes e pacotes de fraldas do tamanho certo, roupas novas e macias, cobertores quentinhos e latas de fórmula que ela olhou como se fossem ouro. Significavam que se um dia seu leite não fosse suficiente por causa do estresse e da má alimentação, sua filha não passaria fome. Quem faria isso? Quem, naquele lugar de olhares críticos e fofocas maldosas, teria um coração tão bom? Um vendedor? Outra faxineira? Impossível. Ninguém ali tinha dinheiro para tanto, então quem? A pergunta pairava no ar, mas a resposta não importava tanto quanto o ato em si. Pela primeira vez em muito tempo, Sara não se sentia como um fantasma, lutando sozinha nas sombras. Alguém a tinha visto de verdade, e em vez de julgá-la, estendeu a mão. Com um cuidado reverente, ela limpou as lágrimas, ajeitou o cobertor no berço novo e deitou Isabela sobre o colchão macio. A bebê se aconchegou, suspirou e voltou a dormir, parecendo uma pequena rainha em seu palácio inesperado. "Olha só para você, minha filha", sussurrou Sara, um sorriso genuíno, ainda que trêmulo, se formando em seus lábios. "Você tem um anjo da guarda." Naquele dia, pela primeira vez, Sara não passou seu intervalo de almoço olhando para a porta, sobressaltada com cada som. Ela sentou-se no chão ao lado do berço, simplesmente observando sua filha dormir em segurança. O medo não tinha desaparecido por completo, mas agora, ao lado dele, crescia uma nova e frágil semente, a semente da esperança. A gratidão pelo presente anônimo mudou algo em Sara. O medo ainda era seu companheiro constante, mas ele não a sufocava mais. Com o coração um pouco mais leve, ela começou a reparar no mundo ao seu redor, a ver as pessoas não apenas como potenciais ameaças, mas como pessoas. E foi assim que ela começou a notar de verdade o quieto funcionário da manutenção, Paulo. Ele estava sempre lá no fundo do cenário, uma presença silenciosa e constante, consertando uma arara bamba, trocando uma lâmpada,
ajustando um sensor de alarme. Antes, ele era apenas parte da mobília. Agora, ela o via e percebeu que muitas vezes ele também a via. Na terça-feira, ela estava limpando os vidros da vitrine da frente e o sol forte da tarde a atingia sem piedade, fazendo-a suar e semicerrar os olhos. Paulo passou carregando uma escada. Ele parou por um instante, olhou para o sol, depois para ela. Sem dizer uma palavra, ele pousou a escada, foi até a enorme persiana interna e ajustou o ângulo das lâminas. A luz forte foi bloqueada, substituída por um brilho suave e difuso. Ele a olhou, deu um breve aceno de cabeça e continuou seu caminho. Sara ficou parada, o pano de limpeza na mão. Ninguém nunca havia feito algo assim por ela. Um gesto tão pequeno, tão atencioso. No dia seguinte, perto da máquina de café dos funcionários, ele estava lá quando ela foi encher sua garrafa de água. "Cuidado com o chão perto do provador 2", disse ele, a voz baixa e calma. "Passei um produto novo. Pode ficar escorregadio por 1 hora." "Ah, obrigada pelo aviso, Paulo." Foi a primeira vez que ela disse o nome dele. Soou natural. Ele a olhou e seus olhos azuis, que ela notou pela primeira vez, não tinham a indiferença ou a pena que ela estava acostumada a ver. Tinham respeito. "Você parece melhor", ele comentou de forma casual. A observação a pegou, de surpresa. "Melhor?" "Sim. Menos preocupada." Uma onda de calor subiu pelo seu rosto. Ninguém nunca notava suas preocupações, apenas o resultado delas. A exaustão em seu rosto. Um sorriso pequeno e genuíno brotou em seus lábios antes que ela pudesse impedi-lo. "Acho que tive uma boa noite de sono." Ela mentiu, mas a sensação por trás do sorriso era verdadeira. "Isso é bom", disse ele. "Todo mundo merece uma." A conversa durou menos de 1 minuto, mas ecoou na mente de Sara pelo resto do dia. De longe, Luana observou a interação com um olhar azedo. "Olha só para aquilo." Ela cochichou para outra vendedora. "A gata borralheira e o bedel. Que encontro de almas. Pelo menos estão no mesmo nível social, não é?" A outra vendedora riu e a risada soou como vidro quebrando para Sara. Mas estranhamente hoje feria menos. Naquele mesmo dia, no porão, enquanto Isabela mamava tranquilamente, deitada sobre um cobertor macio no seu novo berço, Sara pensava em voz alta. "Sabe, filha, tem aquele homem, o Paulo. Ele é diferente." Isabela a olhava com seus grandes olhos curiosos. "Ele fala comigo. Não muito. Só coisas pequenas. Mas ele me vê. E hoje, ele me fez sorrir." Ela balançou a cabeça, descartando o pensamento que se formava. "Eu me pergunto se ele poderia ser... Não. Que tolice. É impossível. De onde um funcionário da manutenção tiraria dinheiro para comprar tudo isso?" A lógica era irrefutável. Seu anjo da guarda era um mistério. Provavelmente alguém rico que se enganou de alguma forma, um ato de caridade equivocado. Paulo era apenas Paulo. Um homem gentil que trabalhava duro, assim como ela. Mesmo assim, seus breves encontros se tornaram pequenos pontos de luz em seus dias longos e cinzentos. Um olhar trocado no corredor. Um "Bom dia, Sara", que soava mais sincero do que o de qualquer outra pessoa. Um dia, ele deixou uma garrafa de água gelada na bancada perto de onde ela estava limpando, dizendo apenas: "Está muito quente hoje. Não se esqueça de se hidratar." Ela não sabia o porquê, mas esses gestos minúsculos, essa gentileza silenciosa, começaram a reconstruir sua confiança no mundo. Ela não sabia que estava sendo observada pelo CEO bilionário da empresa. Ela só sabia que um homem chamado Paulo, com olhos azuis gentis e poucas palavras, a fazia se sentir um pouco menos invisível. E no momento, isso era quase um milagre tão grande quanto o berço em seu porão. A gentileza de Paulo era um bálsamo, mas a inveja de Luana era um veneno que esperava o momento certo para agir. E o momento chegou em uma quinta-feira cinzenta. Luana bateu na porta de vidro do escritório do Sr. Almeida. "Senhor Almeida, desculpe incomodar, mas estou preocupada." "Preocupada com o quê, Luana?" "Com as metas de vendas que você não bateu este mês?" Ele respondeu sem tirar os olhos do computador.
Não, senhor, com a Sara, disse ela, a voz carregada de uma falsa sinceridade. E com a segurança da loja, ela tem agido de forma tão estranha, sempre desaparecendo na hora do almoço. E ela sempre vai na direção do porão. Isso capturou a atenção de Almeida. O porão? O que ela faria lá? Eu não sei, senhor. Mas o que eu sei é que fizemos o balanço da nova coleção infantil esta manhã e estão faltando 3 conjuntos de presente. Os mais caros. E a Sara, bem, ela anda saindo todos os dias com uma bolsa enorme. Luana deu a facada final. Provavelmente não é nada, mas achei que o senhor deveria saber. 10 minutos depois, o nome de Sara foi chamado no sistema de som da loja. A voz de Almeida era dura como aço. Sara, compareça à gerência. Imediatamente, o estômago de Sara gelou. Todos os olhares se viraram para ela. Pierre, que estava no alto de uma escada trocando um spot de luz, sentiu um calafrio. Ele viu o rosto pálido de Sara e o sorriso quase imperceptível no rosto de Luana. Quando Sara entrou na sala, Luana já estava lá de pé ao lado do gerente com uma expressão de vítima. Sara, começou Almeida, indo direto ao ponto. Luana me informou de um comportamento seu bastante suspeito. O que exatamente você faz no porão? Durante seu intervalo, o ar não entrava nos pulmões de Sara. O porão? Eu só gosto do silêncio para descansar. Silêncio? Zombou Almeida. E por acaso você precisa de uma bolsa gigante para apreciar o silêncio? E o que me diz de 3 conjuntos, de bebê da nossa linha mais exclusiva, que desapareceram do estoque? Luana acrescentou com a voz melosa. Eu não queria acusar ninguém, Sara, só fiquei preocupada. Eu não roubei nada. A voz de Sara saiu mais alta do que ela pretendia, trêmula de pânico e indignação. Eu nunca faria isso. Ah, não? Então esvazie sua bolsa. Agora. Aqui na minha mesa, ordenou Almeida. O terror absoluto tomou conta de Sara. Esvaziar a bolsa significaria revelar o resto das coisas de Isabela. Significaria o fim de tudo de uma maneira ainda pior. Não, ela sussurrou, o queixo tremendo. Não posso. Para Almeida, aquilo era uma confissão. Eu sabia, você está suspensa, Sara, sem pagamento, obviamente, enquanto conduzimos uma investigação. Agora saia da minha sala e esvazie seu armário. O segurança vai acompanhá-la até a porta. Humilhada, esmagada, ela foi conduzida para fora do escritório sob o olhar vitorioso de Luana. Os outros funcionários desviavam o rosto, fingindo trabalhar. Ninguém disse uma palavra. Ninguém a defendeu. A solidão era esmagadora. Ela não esperou pela investigação. Sabia que era uma farsa. Em seu armário, com as mãos tremendo, ela pegou sua bolsa. Em um pedaço de papel de pão, escreveu com um lápis quebrado: Eu me demito. Deixou o bilhete sobre a mesa de um supervisor e caminhou para a saída, sem olhar para trás. As lágrimas só vieram quando a porta automática se fechou, separando-a de seu único meio de sustento. Do alto da escada, Pierre viu tudo. A raiva que sentiu era fria, precisa e absoluta. Ele desceu os degraus, o rosto uma máscara impenetrável. O que aconteceu? Perguntou ele a uma vendedora mais jovem que parecia genuinamente triste. O Sr. Almeida acusou a Sara de roubo, por causa de umas roupas de bebê que sumiram. Suspendeu ela. A moça sussurrou. Era tudo o que ele precisava saber. Naquela noite, a loja estava novamente escura e vazia, mas desta vez, Pierre não estava lá para um ato de gentileza. Estava lá para um ato de justiça. No escritório de segurança, ele sentou-se em frente aos monitores. Vamos ver o seu teatro, Luana, murmurou para as telas. Ele acessou as gravações do dia. Levou menos de 20 minutos. Lá estava, em vídeo de alta definição. Luana, olhando para os lados, pegando os conjuntos de bebê e os escondendo no fundo de sua própria bolsa de grife. Em seguida, ele puxou as imagens da saída dos funcionários. Sara saindo, o rosto cansado. E Luana, saindo 10 minutos depois, com a bolsa cheia de mercadoria roubada. Com alguns cliques, ele editou os 2 vídeos, colocando-os lado a lado. Criou um e-mail anônimo, anexou o arquivo e o enviou para 2 pessoas, Sr. Almeida e, mais importante,
para a diretora de recursos humanos do conglomerado, uma mulher conhecida por sua política de tolerância zero com roubo e falsas acusações. O assunto do e-mail era simples: justiça. Ele se levantou e saiu do escritório. A inocência de Sara estava provada, mas ele sabia que isso não era o suficiente. O estrago na alma dela já estava feito, e ela tinha ido embora. Os dias que se seguiram à demissão foram um borrão de pânico silencioso. Sara passava as horas em seu pequeno apartamento, com Isabela nos braços, o telefone na mão, ligando para cada anúncio de emprego de faxina ou garçonete que encontrava. As respostas eram sempre as mesmas: precisamos de alguém com disponibilidade total. Você tem referências do seu último emprego? Não podemos ter crianças no local de trabalho, senhora. Cada não era um prego a mais em seu caixão financeiro. Seu Roberto, o proprietário, já havia ligado 2 vezes. O dinheiro estava acabando. O desespero era um gosto metálico em sua boca. Naquela tarde, ela estava na sala de espera de uma agência de empregos barata, um lugar cinzento que cheirava a café velho e desesperança. Isabela dormia em seu colo, alheia à atenção da mãe. Em um canto, uma televisão antiga transmitia um canal de notícias de negócios em volume baixo. Sara não estava prestando atenção, sua mente repassando a última entrevista humilhante, até que uma voz familiar a fez erguer a cabeça. Não era a voz de Paulo, o funcionário da manutenção, baixa e calma. Era uma voz mais forte, mais confiante, polida pela educação e pelo poder, mas a cadência, o timbre, era inconfundível. Na tela, o homem que ela conhecia como Paulo estava em um pódio, microfones apontados para ele. Ele não usava um macacão azul, mas um terno caro que parecia ter sido costurado em seu corpo. Seu cabelo loiro estava perfeitamente penteado, e seus olhos azuis brilhavam com uma intensidade que ela nunca vira. A legenda na tela dizia: Pierre Dubois, CEO do grupo varejista Prestige, anuncia expansão nacional. Não pode ser, Sara sussurrou, o coração parando por uma batida e depois disparando em um ritmo frenético. Nosso compromisso, dizia o Pierre da TV, não é apenas com a moda, mas com as pessoas. Estamos abrindo mais 100 filiais, gerando 5.000 novos empregos e implementando um novo programa de bem-estar para todos os nossos colaboradores, desde o chão de fábrica até a diretoria. Era ele. Sem dúvida. O mesmo rosto, a mesma gentileza nos olhos, agora projetada para uma plateia de jornalistas. Paulo, seu Paulo, o homem que ajustou a persiana para protegê-la do sol, o homem que a avisou sobre o chão escorregadio, o homem que a fez sorrir, e era tudo uma mentira. O choque inicial deu lugar a uma onda de humilhação tão quente e avassaladora que a deixou tonta. Ele não era um colega, ele era o dono de tudo. O rei disfarçado, passeando entre os plebeus. Ele estava me observando. Aí o pensamento a atingiu com a força de um soco. O tempo todo ele sabia de você, meu amor. Ela sussurrou para Isabela. O berço, o bilhete, foi ele. A gentileza que a salvara agora parecia uma crueldade. Ela não tinha sido ajudada por um anjo anônimo. Ela tinha sido um projeto de caridade para um bilionário entediado, um experimento social, uma história para contar em algum jantar de luxo. Vocês não vão acreditar no que eu vi uma das minhas faxineiras fazendo. A vergonha a queimou por dentro. Ele a viu em seu momento mais vulnerável, em seu esconderijo secreto, e em vez de simplesmente ajudar, ele a enganou. Ele a observou, analisou e ela, como uma idiota, sorriu para ele, grata por suas migalhas de atenção. A mulher na recepção chamou seu nome, mas Sara não ouviu. Ela se levantou, a decisão tomada, clara e afiada como um caco de vidro. Ela não podia mais ficar naquela cidade. Não podia arriscar encontrá-lo de novo. Não podia viver com a lembrança de ter sido o brinquedo de um homem rico. Naquela mesma noite, ela arrumou suas poucas coisas em 2 caixas de papelão. Mas havia uma última coisa a fazer. Ela precisava ir até lá, deixar que ele soubesse que ela sabia. Com Isabela segura em seu peito, ela foi até a loja. As luzes estavam apagadas. Ela conhecia uma porta de serviço nos fundos que nunca trancava direito. Entrou no prédio escuro,
O coração batendo forte, não de medo, mas de uma resolução amarga. Desceu ao porão pela última vez. O pequeno depósito estava lá, com o berço branco brilhando na penumbra. Com a mão trêmula, ela deixou um bilhete sobre o colchão vazio, no mesmo lugar onde ele havia deixado o dele. Enquanto isso, Pierre, tendo recebido a notícia da demissão de Luana e da readmissão de Sara pelo RH, sentia um alívio imenso. Ele dirigiu até a loja, certo de que a encontraria no dia seguinte para talvez finalmente começar a ser honesto. Impelido por um pressentimento, ele foi direto para o porão, para o pequeno depósito. Ele abriu a porta e o que viu o gelou. O berço estava vazio. Os suprimentos todos arrumados em uma caixa no canto. Parecia limpo, estéril, abandonado. E sobre o colchão um pedaço de papel ele o pegou. A caligrafia dela era delicada, mas as palavras eram duras. Obrigada pelo seu projeto de caridade, Sr. CEO. Espero que tenha rendido um bom relatório. Devolva o seu investimento. Nós não precisamos da sua pena. Pierre amassou o bilhete na mão. Não, Sara, não. Ele correu para fora do depósito, para o porão, para a loja escura. Mas só o silêncio respondeu. O segredo que ele manteve para protegê-la tinha se tornado a arma que a afastou para sempre. Sara fugiu. Com o pouco dinheiro que lhe restava, alugou um quarto mofado em uma pensão do outro lado da cidade. Um lugar onde ninguém a conheceria. Seu plano era simples, juntar alguns trocados com bicos e ir para o interior, para bem longe do fantasma de Pierre Dubois. Mas o destino, ou o azar, tinha outros planos. 3 dias depois, Isabela começou a chorar. Não era o choro de fome ou de manha, era um choro agudo, sofrido. Sua pele pequena queimava ao toque. Febre. Uma febre alta e assustadora que não cedia, com banhos mornos ou com o antitérmico barato que Sara conseguiu comprar na farmácia. Calma, meu amor, calma, dizia Sara, o pânico subindo como uma maré. A mamãe vai cuidar de você. Quando a respiração de Isabela se tornou rápida e superficial, Sara não hesitou. Enrolou a filha no único cobertor que tinham e correu para o hospital público mais próximo. O pronto-socorro era um caos de vozes, dor e desinfetante. Depois de uma espera que pareceu uma eternidade, um médico exausto examinou Isabela. É uma infecção respiratória forte, disse ele, a voz grave. Ela está desidratada. Precisa ser internada imediatamente para receber antibióticos na veia. O alívio de Sara durou apenas 1 segundo. Na recepção, uma mulher de rosto impassível lhe deu a notícia. Para a internação, precisamos de um depósito de R$500 para cobrir os custos iniciais dos medicamentos. 500? A palavra saiu sem som. Sara vasculhou a bolsa. Tinha R$63 e algumas moedas. Eu não tenho isso agora, mas eu recebo na semana que vem. Eu posso assinar uma promissória, deixar meus documentos. Sinto muito, senhora. A recepcionista recitou o regulamento com o tédio de quem já o fez 1000 vezes. Sem o depósito não posso liberar o leito. Ela pode ser medicada aqui na emergência e depois a senhora a leva para casa. Mas o médico disse que ela precisa ser internada. A voz de Sara se quebrou em desespero. Por favor, minha filha, está queimando de febre. Por favor, moça, tenha um pouco de compaixão. Eu só sigo as regras. Foi nesse momento, no auge de seu desamparo, que uma voz atravessou o caos. Uma voz que ela conhecia muito bem. Quanto custa para interná-la no melhor quarto particular que vocês tiverem? Sara se virou. Lá estava ele, Pierre. Não o CEO polido da TV, nem o funcionário humilde da loja. Era um homem com olheiras, a barba por fazer e o cabelo loiro bagunçado. A preocupação em seus olhos azuis era real e avassaladora. Antes que Sara pudesse dizer qualquer coisa, ele se virou para a recepcionista, que agora o olhava boquiaberta. Eu pago, disse ele, a voz não deixando espaço para argumentos. Eu pago tudo, agora. Apenas cuidem dela. Ele jogou um cartão de crédito preto no balcão. E chame o melhor pediatra do hospital, imediatamente. Minutos depois, Isabela estava sendo instalada em um quarto particular, limpo e silencioso. Uma enfermeira habilidosa encontrou sua veia pequena e iniciou o gotejamento do soro. Sara ficou ao lado do bercinho hospitalar, a mão no peito da filha.
sentindo a respiração dela se acalmar lentamente. Quando a porta se fechou e eles ficaram a sós, a raiva e a humilhação de Sara voltaram com força. "O que você está fazendo?" "Aqui?" ela sibilou. "Como me encontrou?" "Eu contratei gente para te procurar. Não durmo direito desde que você sumiu", disse ele a voz rouca. "Sara, eu veio ver o final da sua historinha." Ela o cortou, a voz tremendo de dor. A faxineira tola que perde tudo e acaba na sarjeta com a filha doente. É um final dramático o suficiente para o seu relatório? Para com isso. Ele deu um passo à frente. "Não tem nada a ver com isso. Eu fui um idiota, um covarde. Eu menti sobre quem eu era porque não sabia como ajudar sem te assustar. Eu errei. Mas o que eu sinto, a preocupação, isso é real." "Preocupação?" Ela riu, um som amargo. "Ou culpa?" Ele não respondeu. Apenas ficou ali parado no canto do quarto e não foi embora. A noite se arrastou. Pierre saiu e voltou com café, que ela recusou, e um sanduíche, que ela ignorou. Ele trouxe um cobertor e o colocou sobre os ombros dela. Ele não falou mais nada. Apenas ficou de vigília com ela. Sua presença silenciosa era uma âncora no mar de medo dela. Ao amanhecer, o médico trouxe boas notícias. A febre havia cedido. A infecção estava sob controle. Isabela ficaria bem. Um alívio profundo e exaustivo percorreu o corpo de Sara. Ela finalmente se permitiu sentar na poltrona ao lado da cama. Pierre se aproximou do bercinho. Isabela abriu os olhos. Não mais os olhos febris e assustados, mas os seus olhos de bebê, claros e curiosos. Ela olhou para o rosto de Pierre, que a observava com uma ternura infinita. Então, a pequena mão dela se esticou por entre as grades. Instintivamente, Pierre ofereceu seu dedo indicador. A mãozinha de Isabela se fechou ao redor dele, segurando-o com uma confiança simples e absoluta. Sara observou a cena. A filha dela, sua vida, segurando o dedo do homem que ela tentara odiar. Na luz suave da manhã, ele não era o CEO, nem o funcionário, nem um mentiroso. Era apenas Pierre, o homem, que apareceu quando ela mais precisava. O homem que ficou a noite inteira em silêncio, e de alguma forma, ela soube que o dedo que sua filha segurava não pertencia mais a um estranho. Depois que Isabela recebeu alta, Pierre não a levou de volta para a pensão mofada. Ele as levou para um apart-hotel claro e arejado, com uma cozinha abastecida e uma vista para um pequeno parque. "É só até você se reerguer", disse ele antes que ela pudesse protestar. "Um lugar seguro para amar a Isabela. Por favor, Sara, aceite isso. Não como caridade, como um pedido de desculpas de um amigo." A palavra amigo pairou no ar. Cansada demais para lutar, ela aceitou. Alguns dias depois, enquanto Isabela tirava uma soneca em um berço de verdade no quarto ao lado, Pierre foi visitá-la. Ele usava roupas casuais, mas a aura de CEO ainda o cercava. Ele estava visivelmente nervoso. "Sara, eu estive pensando", começou ele, as mãos nos bolsos. "Eu quero te oferecer um emprego. No escritório da empresa. Um cargo de assistente no Departamento de Bem-Estar dos Funcionários. O salário é excelente, o horário é totalmente flexível para você cuidar da Isabela. E claro, a empresa cobriria a melhor creche da cidade." Era a solução perfeita. A resposta para todas as preces que ela fizera no escuro de seu antigo apartamento. Era segurança, dignidade e um futuro. E ela disse não. "Não", Sara falou, a voz calma e firme, sem um pingo de hesitação. A mulher que gaguejava de medo na frente do Sr. Almeida não existia mais. "Pierre, sou mais grata do que consigo expressar. Por tudo o que você fez. Você salvou a minha filha. Mas eu não posso aceitar um emprego que nasceu da pena." Pierre a encarou, chocado. "Pena? Não é pena, é uma solução lógica. É uma solução que você criou porque se sentiu culpado." Ela retrucou, mas sem raiva. Havia apenas uma clareza tranquila em seus olhos castanhos. "Eu preciso de algo que eu tenha conquistado. Um emprego que eu consiga porque sou a melhor. Candidata. Não porque o CEO me viu amamentando minha filha em um porão. Você entende? Meu valor não pode vir da sua compaixão." Ele ficou em silêncio por um longo momento, assimilando as palavras dela.
A lógica de CEO, a mania de resolver tudo com dinheiro e poder, desmoronou diante da integridade dela. Um sorriso, lento e genuíno, se espalhou por seu rosto. Um sorriso de pura admiração. Você tem toda a razão, disse ele, a voz finalmente perdendo a formalidade. Eu sou um idiota, sempre tentando consertar tudo como se fosse um negócio. Ele se aproximou, parando a uma distância respeitosa. A verdade, Sarah, é que eu não te ofereci o emprego porque preciso de mais uma funcionária. Eu tenho milhares. Eu ofereci porque era o único jeito que minha cabeça de empresário conseguiu pensar para manter você e a Isabela na minha vida. O coração de Sarah deu um salto. Na sua vida? Sim, ele confessou. E pela primeira vez ela viu o homem por trás do disfarce e do terno. Apenas um homem, vulnerável e sincero. Quando eu olhei pela fresta daquela porta, eu não vi uma funcionária, quebrando as regras. Eu vi força. Eu vi um amor que eu nunca conheci. Naquele porão escuro, eu encontrei tudo o que faltava na minha cobertura de luxo. Eu não quero ser seu chefe, Sarah. E sei que não mereço ser mais nada. Mas eu gostaria de tentar. Ser um amigo. O cara que te ajuda a montar os móveis. O cara que tem a honra de ver a Isabela dar os primeiros passos. 6 semanas depois, o sol da tarde dourava a grama do parque. O som era de risadas de crianças e conversas de pais. Em um dos balanços, Pierre, com as mangas da camisa social dobradas, empurrava uma Isabela que gargalhava a cada movimento. Mais alto, ele brincava. A pequena chefe ordena mais altura. Sentada em um banco próximo, Sarah os observava. Ela havia conseguido um emprego, por conta própria, como recepcionista em um pequeno escritório de advocacia. Era um começo, e era dela. O apartamento agora era pago por ela, a vida era dela. Cuidado aí, você vai sujar a calça cara de grama, ela disse, um sorriso brincando em seus lábios. Pierre olhou para ela por cima do ombro, o sol brilhando em seu cabelo loiro. Não importa. Acho que prefiro este uniforme. Ele parou o balanço e pegou Isabela no colo, que imediatamente esticou os bracinhos para Sarah. Ele a entregou para a mãe e sentou-se ao seu lado no banco. Por um momento, os três ficaram em silêncio, apenas aproveitando o calor do sol e a presença um do outro. Não havia mais disfarces, nem segredos, nem porões. Juntos, sem nem perceberem quando exatamente aconteceu, eles haviam encontrado o caminho daquele depósito escuro e solitário para a luz infinita do sol. E era apenas o começo.